Mateus, capítulo 13, versículo 45 ao 48. Vamos lá? 13 de Mateus, do 45 ao 48. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, se conecte. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Coloca do início, por favor, do 13. Agora olha todo mundo para a tela. Vamos aqui, eu vou ler e vocês vão acompanhar mentalmente. Preste atenção. Olha que texto claro. Está bem dito aqui, é uma parábola de Cristo. O reino dos céus é como um negociante. Ele compara com um negociante, um homem que compra e vende coisas, né? Vamos imaginar aquele cara que vende coisas antigas, aquele antiquário, né? Aqueles caras que vendem aquele tipo de coisa. Então, ele é um negociante de pedras preciosas, pérolas e tudo mais. Só que ele procura pérolas preciosas. Pode passar. Encontrando, a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, diz que encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou esta pérola. Pode passar. E Jesus continua e diz, o reino dos céus também ainda é semelhante com uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando essa rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então sentam-se e ali começa um processo de separação. Os peixes bons, eles colocam no cesto. Os ruins, os que não servem, eles jogam fora. Então, essas duas parábolas em uma, Jesus está ali contando. Primeiro ele dá o exemplo do reino dos céus, é como um negociante que está em busca de coisas melhores, até que ele encontra uma pérola de grande valor e ele vende tudo que ele tem em troca dessa única pérola. E também ele vai lá e conclui, parece que não tem nada a ver, mas está conectado, porque ele diz assim, também o reino dos céus não é só sobre essa questão de você estar em busca de algo melhor sempre, mas tem uma hora que você vai encontrar algo de valor excepcional. Porém, lembrem-se que vai chegar um tempo em que essa rede que pescou muita gente, vai haver uma separação entre peixes bons e peixes ruins. Então ele fala sobre, a primeira parte da parábola, sobre coisas terrenas, busca por coisas melhores até encontrar, e depois ele fala, mas não se esqueçam que no final vai ter, para o reino de Deus, uma separação entre bons e ruins, ok? Então, diante dessa exposição, eu quero só destacar alguns pontos para você sair daqui entendendo qual é a sua função e o que você anda buscando para a tua vida. O que você quer? Quais têm sido as tuas prioridades? O que você realmente está focado? O que você está buscando de melhor para você, de valor? O que você está dando valor? Ok? A primeira coisa, no versículo 45 e 46, fala sobre o valor incomparável do reino de Deus. O reino de Deus é comparado com uma pérola de grande valor. Repara isso, guarda isso, hein? O reino de Deus é comparado a uma pérola de grande valor. Ou seja, ele é mais precioso do que qualquer
coisa na sua e na minha vida. Nós temos, quem tem iPhone, pagou um valor pelo iPhone. Quem tem carro, tem um valor no carro. Nós temos a casa, quem tem casa. Você tem coisas valorosas e valiosas. Mas aqui, a Bíblia está nos dizendo que existe algo mais valoroso do que tudo isso. E nos últimos tempos, a gente está vendo acontecer muito o seguinte. As pessoas estão dando muito valor para outras coisas. E às vezes as coisas não têm nem esse valor. Valor para uma programação, valor para um compromisso, valor para o seu próprio trabalho, valor para a sua família. Ai, pastor, tem que... A Bíblia diz que cada coisa, aquele homem, ele era um negociante, ele tinha coisas de valor. Mas ele entendeu e ele ficava em busca de uma pérola preciosa, que fosse de maior valor. E um dia ele achou essa pérola. E a Bíblia diz nesse texto que ele vendeu tudo o que ele tinha para obter essa única pérola. E certamente a Bíblia diz que ele era um negociante. Se ele era negociante, ele tinha outras peças de valor. Ele negociou, ele teve trabalho, ele andou no deserto para conseguir aquelas peças. Só que ele encontrou uma pérola de maior valor. E ele vendeu tudo que ele tinha, abriu mão de tudo para ter aquela única pérola de valor. Quem está entendendo, diga amém. Então, assim como o negociante vende tudo que ele tem para ter a pérola de maior valor, nós somos chamados a priorizar o reino acima de todas as coisas. A Bíblia não está dizendo que teu filho, tua filha não tem valor. A Bíblia não está dizendo que a tua família não tem valor. A Bíblia está dizendo que o teu carro, a tua casa, o teu iPhone não tem valor. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que existe uma coisa que tem o maior valor do que todas as outras. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa parábola, ela fala sobre isso e depois ela fala sobre a separação, gente. Se você conseguir entender isso hoje, você vai sair daqui como eu e a pastora já temos no nosso coração, de literalmente priorizar o reino de Deus e as coisas de Deus. Eu, como pastor da igreja, eu não precisava estar na EBD. Eu sou professor, eu dou aula de EBD, dei aula durante 18 anos da minha vida em escola bíblica dominical, eu fiz seminário, eu estudo para poder dar aula para os outros. Eu precisava estar sentado na escola bíblica dominical, mas eu entendo que a cada dia eu preciso aprender sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Abel, sobre Caim. Eu preciso aprender para eu conseguir priorizar o reino de Deus na terra. E eu fico, às vezes, pensativo com pessoas que, com muito carinho eu digo isso, nunca botou o pé num seminário, não estuda, não gosta de ler, não lê um livro, mas despreza o conhecimento da palavra de Deus. Chegará o tempo da separação entre o peixe bom e o peixe ruim. Isso é muito sério, porque quem falou isso foi Jesus. Haverá uma separação, mas Deus é bom, Deus me entende. Não, Ele não te entende. Ele entende o teu coração. Quando você erra, quando você peca, quando você faz algo que você não queria fazer, aí Ele te entende. Agora, Ele não entende como você tem a oportunidade de buscar e você não busca. Quantas vezes eu ou vocês aqui vimos pessoas na nossa família ou no nosso relacionamento que você olhou para aquela situação da pessoa e a pessoa cheia de oportunidade de emprego e a pessoa está sempre perdendo o emprego, aí você fala o quê? Eu não entendo como é que essa pessoa não consegue parar no emprego. Você não fala isso? Porque realmente não faz sentido. Aquela pessoa está desempregada, pede emprego, quando ela arruma, ela sai de todos os empregos reclamando de coisas óbvias. Eu conheci uma pessoa que ela reclamava, poxa, ficar desempregado 1 ano. Aí conseguiu um emprego, daqui a pouco saía, o que houve? Nossa, eles prometeram que ia dar o vale transporte, isso na época, né? O vale transporte na data tal, o uniforme ia sair na data tal, aí atrasou, só atrasa o vale transporte, o uniforme saiu 1 mês depois do prometido, aí eu ficando com raiva, não quis ficar não. Essa pessoa recebeu oportunidades, mas ela vivia desprezando a oportunidade. Morreu desempregada.
Então, nessa manhã, o Senhor quer te trazer uma reflexão sobre como você está conduzindo a sua vida. A criança teve a revelação, como a Bíblia diz, que nos últimos tempos os velhos e as crianças e os jovens teriam visões. E Deus está dando. E quando eu vejo isso, eu boto a minha barba de molho. Eu revejo as minhas prioridades. O ano está terminando. As coisas que você tem são importantes? Sim. Mas o ano está terminando. O que você fez? Você girou em torno das suas coisas, muitas vezes deixou as coisas de Deus de lado e, infelizmente, você não está conseguindo fazer nada. Nadei, pastor, nadei, estou morrendo na praia. Quer parar com isso na tua vida? De todo ano você crescer um pouco, você produzir, você crescer, nem que seja, meus irmãos, o que eu ensino desde o início aqui? Nem que seja 1% você crescer por ano, é muito. Nem que seja 1%. É claro que a gente vai atrás de 10%, 20% de crescimento. Mas, em nome de Jesus, quer crescer? Coloca no teu coração daqui para o final do ano, priorar a arca, priorizar, botar a prioridade no reino. A prioridade, você vai priorizar a arca, você vai priorizar o reino, você vai priorizar a palavra. Tem gente que pode estar no culto, mas não está. Fica em casa assistindo televisão. Não tem problema. Para mim, eu nem sei. Eu estou generalizando. Mas Deus está vendo. Ele está vendo aonde está o teu coração, aonde você está priorizando. Então, nada pode ser mais importante do que a sua relação com Deus e a sua busca pela palavra. Coloca no teu coração. Eu vou colocar no meu coração, esse final de ano eu vou treinar isso, e ano que vem eu vou estabelecer como princípio, que foi o que eu, a pastora e a nossa família fizemos, antes do ministério aqui. Priorizar Deus. Deus vai ser prioridade na minha vida. Tudo que se retratar a Deus, eu quero fazer com qualidade, com excelência. Não sei se vocês observaram, se vocês forem pessoas, e eu creio que sim, aqui a grande parte faz isso, observadoras, vocês já observaram como tudo que nós fazemos é com qualidade e excelência? Aqui, ó, um livro personalizado, nós temos esse carinho, a taça aqui é um carinho, tudo que nós fazemos aqui, os detalhes, tudo aqui é com carinho, é o que nós podemos. Se eu tivesse mais dinheiro, já viram como é que está ficando o gabinete? As portas de vidro, tudo bonitinho, o gabinete todo jeitosinho, é de pobre, mas é arrumadinho, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, por que isso? Porque nós priorizamos fazer com qualidade e excelência. Me incomoda o chão ali fora. Quando chegar o tempo que tiver dinheiro, eu quero fazer certinho. A calçada bonitinha, com as vagas no chão ali. A pastora vai mobilizar aí de novo, no momento certo, a gente fazer o muro ali para ficar bonitinho, porque o letreiro ressaltou o portão está feio. A gente fica preocupado, a gente quer fazer o melhor para ficar bonitinho para Deus. Se você vai lá na Barra, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, inaugurou um salão perto da minha casa, um salão, não sei de que eu passei assim, estava cheio de gente lá, inaugurou, tudo bonitinho. O nosso querido, quero abrir um parênteses aqui, Daniel Milese, vai inaugurar na segunda e terça-feira, né, aberta ao público, terça-feira, a barbearia dele, inclusive, vamos fazer o cabelo lá. Quer dizer, eu vou raspar o cabelo lá, né? Vamos fazer lá, gente. Vamos ajudá-lo. E já pensou? Se todos os homens daqui fizerem lá, o irmão já vai começar bem. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele merece. Então, vamos lá. Escute isso. Ele está fazendo de qualquer jeito? Sim ou não? Está bonitinho? Sim ou não? Caprichosinho? Sim ou não? Aprenda isso. Tudo que você faz para você, faça para Deus igual. E ele é assim. Danielzinho sempre foi assim, ele chegava cedo para ajeitar os fios, ele sempre foi muito carinhoso, muito caprichoso. Aí Deus só abençoa, Deus só honra. Deus vai te honrar se você honrar a Ele primeiro. Continuem, e eu sei que essa mensagem é só para confirmar o que já está no teu coração. É Deus falando para você, continue me honrando, continue buscando, priorizando o meu reino, porque eu vou te honrar. Amém? Assim foi na minha vida. Segundo, decisão radical. O comerciante toma uma decisão radical ao vender tudo que ele tinha. Isso representa renúncia a qualquer outra coisa que possa competir com o reino de Deus em seu coração. Eu me sinto mal se algo fizer com que eu faça... Por exemplo, eu tenho minha vida ministerial, minha vida profissional, os meus cursos. Quando eu estou dando muito foco nos cursos, que eu estou fazendo maneiro, que eu estou super motivado assim, eu fico de olho para eu não afrouxar para o lado do ministério.
Eu me sinto mal em fazer para mim do bom e do melhor, as minhas artes terem qualidade e excelência e para a casa de Deus ser qualquer coisa. Não, o mesmo padrão que eu quero para mim, eu quero para a obra de Deus e para o reino de Deus. E quando eu digo isso, não é que eu sou bom. Eu estou dizendo que eu aprendi numa pregação como essa, a falar, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero tudo que for para Deus. É para ajudar para Deus, eu quero fazer. Meus irmãos, se a gente for convidado amanhã para o casamento de alguém que você ama, ou que você tem uma conexão, que você tem uma afinidade, você vai fazer das tripas coração para comprar um vestido, para alugar um vestido. Você vai ter Campo Grande, vai até na Barra, meu irmão, atrás de vestido. Hã? Não vai? Tem aqui a irmã que tem vestido. Não precisa. Mas você vai bater isso tudo atrás de bolsa, aí você fica polvoroso. Vai ter culto de estudo quarta-feira. Eu não sei se eu posso ir, e não dá para mim. Eu nunca vi ninguém dispensar uma festa, meu irmão. Nunca vi. Acontece, mas é muito raro. Sim ou não? Estou mentindo? Não. Duas perguntas erradas, né? O que eu estou dizendo é verdade ou mentira? Eu, por exemplo, já cansei de me arrebentar para ir na festa de alguém. Mas quando é para Deus, nós nos empenhamos? A gente vai no cinema ver um filme. O filme está modinha, tem que ficar na fila, horas e horas. Um show. Vocês estão entendendo isso? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, tome uma decisão como esse negociante tomou. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu estou cheio de coisas aqui preciosas, mas eu encontrei uma pérola mais preciosa de todas. Eu estou disposto a abrir mão de tudo isso aqui em favor dessa pérola. Quem é essa pérola? Jesus. Será que você está abrindo mão de tudo por Jesus? Aí talvez a sua vida cristã não esteja muito boa. Aí você culpa Jesus. Só que ele diz assim, buscai em primeiro lugar o meu. Primeiro lugar é primeiro lugar. Não existe dois primeiros lugares. O irmão Carlos falou aqui, hoje pela manhã, ministrando a aula, e está certo esse pensamento. Coloque isso no teu coração. A Emanuele, ou Emanuela? Manuele, a netinha, está vindo aí. Coisa mais linda, aquilo que a gente já sabe. A netinha. Mas em primeiro lugar, coloque Deus. Sabe por quê? É bom para vocês e bom para ela. Se os pais entendessem isso, não estariam passando por muitos problemas com os filhos. Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher já madura. Ela já deve ter seus 58, 60 anos. E ela disse o seguinte, ela falou, olha, eu vivi a minha vida toda, às vezes sem sair por causa da minha filha, dos meus filhos, eu não queria deixar sozinho, não queria deixar com a avó, não queria deixar com a avó. Eu me anulei, eu não viajei em alguns momentos. Eu fiz de tudo pela minha filha. E vários momentos da minha vida, eu vivi em torno dela. E ela fala isso normal, ela não está se lamentando, não. Aí ela falou assim, agora minha filha está com 20 anos, graças a Deus, arrumou uma pessoa, vai casar, está casando, vai casar, e está saindo de casa. E eu falei para ela esses dias, filha, dá para você fazer isso, isso e isso, porque eu preciso. Ela falou, não, mãe, eu tenho um compromisso lá para ver o negócio do casamento e eu não, puxa, mãe, eu não vou poder. E a filha não abriu mão para ficar com a mãe, porque ela teve que fazer um problema dela. E ela ficou triste, depois Deus falou no coração dela, falou assim, não, filha, você fez. Ela agora está correndo atrás da vida dela. Ela agora vai casar, vai ter a família dela, já vai se preparando. Você agora, o que você fez. E fez muita coisa porque você quis. Aí ela vai e completa e fala assim, e o pior, muito do que eu fiz, ela nem sabia, porque ela era criança. E quando eu falo para ela que eu fiz, olha, eu deixei de sair por sua causa, ela fala, mãe, eu não tenho culpa. Você quis fazer. E isso machuca as mães. Só que, na verdade, você colocou os filhos em primeiro lugar na sua vida. Falar isso para as mães é quase que uma briga. Mas um conselho para você, coloque Deus. Porque quem cuida dos teus filhos é Deus. A gente só cria e treina.
Só cria, mal criado ainda, que a gente tem dificuldade para criar filho, sim ou não? É fácil criar filho? Cria mal, a gente cria mal, irmãos. Cria mal na alimentação, a ração que a gente dá é toda contaminada. Biscoito recheado, biscoito wafer, iogurte, tudo isso aí está contaminado. A gente cria mal nesse sentido. Muitas vezes, eu quero fine. A gente dá o fine. Açúcar puro, toma, filho. Nós criamos mal, nós damos ração mal. Criamos mal porque a gente não consegue educar direitinho aquela criança. Tu está educando, a criança faz o contrário. Nem criar nós sabemos, sim ou não? Agora, quando você treina, ensina, cria, treina e vai colocando Deus à frente, mostrando para eles que Deus é prioridade, Deus é prioridade, Deus é prioridade, eles botam a bolinha deles no lugar. Mas quando a gente fica botando filho, filha em primeiro lugar, nunca vai fechar essa conta. Então, nessa manhã, o Senhor está falando o que você tem colocado em primeiro lugar. Eu usei um exemplo aqui bem alto, que são filhos, que é o bem mais precioso na terra do ser humano. Porém, isso inclui trabalho. Pastor, mas o meu trabalho é o meu sustento. Você pode trabalhar, mas coloque Deus em primeiro lugar. Deus não está falando para você não ter o trabalho. Deus está dizendo a prioridade no teu coração. Gente, por favor, todos nós aqui trabalhamos. Todos nós, até o pastor que não é hoje um CLT, mas eu trabalho triplicado, sem dia e sem horário. Então eu trabalho também. Produzo, eu faço as coisas, eu preciso fazer muita coisa. Eu tenho checklist diário para eu cumprir. Então, aqui, quem está aqui, se você quiser trocar o teu dia pelo meu dia, estamos juntos, sem contar com a carga espiritual, tá legal? Agora, o que eu quero que você entenda, mesmo com isso, mesmo lidando com o espiritual, eu tenho que me preocupar em colocar Deus no primeiro lugar. Porque senão tudo vai desandar na minha vida, no meu ministério, nos meus negócios, na minha família. Não é porque eu sou pastor e porque eu venho para a igreja que o meu casamento vai ser perfeito. Não é isso, não é sobre isso não. É eu entender que, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero estar perto da Tua palavra, eu quero estar perto da Tua casa, eu tenho essa preocupação. Irmãos, eu sou pastor e eu tenho preocupação com a minha salvação. Pastor, que isso, já está salvo. Ei, cuide da tua coroa para que ninguém roube. Coroa é salvação. Coroa é recompensa da salvação. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, o que você tem colocado em prioridade na sua vida? Será que você está disposto a abrir mão do que você tem de valor, e eu não estou falando de dinheiro, de valor na sua vida, em detrimento a Deus? Será que nos seus compromissos tem o compromisso com a casa de Deus? Será que nos seus planos para o ano que vem está procurar não faltar nos cultos quando você puder estar, você está? No seu compromisso do ano que vem, nos seus planos e sonhos que você vai apresentar ao Senhor para conquistar de Deus o que você deseja, está vir para o culto de estudo da palavra de Deus? Vir para aprender mais de Deus e estar perto de Deus e estar dentro da arca? Será? Só para você pensar. Terceiro, eu quero dar um desafio aqui para você refletir. O que estamos dispostos a deixar para trás para seguir plenamente a Cristo? Há sacrifícios, mas a recompensa é incomparável. Todo esforço que você fizer para Deus será recompensado por Ele. E o terceiro e último ponto, o julgamento final. Isso me preocupa. Eu me preocupo com o julgamento. Só que o julgamento, eu já ensinei, ele é por instância. Não, lá será o julgamento final. Não se preocupa com aquele lá, não. Porque se você não for aprovado aqui, tu não chega nem lá. Eu tenho medo de morrer e não ir para o céu. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa como você está vivendo o seu traço. Sabe por quê? O que vai acontecer? O julgamento ele já começou. Na lei humana, um ladrão ou qualquer pessoa não pode ser julgado sem antes passar pelos processos. São não sei quantas etapas que ele passa, para depois chegar o veredito, o julgamento final. O reino de Deus é assim. Eu estou preocupado lá em cima. Não, já começou. Abre a sua internet, para de olhar só Facebook, WhatsApp, Instagram, para de olhar um pouquinho só isso.
Vai ver as notícias no YouTube, o que está acontecendo nas igrejas. Vai ver o que está acontecendo, se não já passou. Aquela pastora que eu tanto falava dela, lembra da Renálida? Que só aprontava com a coisa de Deus, só bagunçando, sambando no altar, com um vestidinho que chegava a subir, aquela bagunça toda, e todo mundo ovacionando ela. Ela está milionária, milionária. E se aliançou com um homossexual, e o filho dela, eu mostrei o vídeo aqui, vestido de gay, dançando com um homossexual, não por ele ser homossexual, mas um filho de pastora lá andando, e ela no meio também. E a mãe dela ia botar o rosto do homossexual na pele dela, ia tatuar, e gravam, e mostra para todo mundo, chacoteando com o nome de Deus, e uma profetiza, e profetizando, e entregando revelação, não é? O julgamento começou a chegar para ela. Está com um problema seríssimo. E ela se separou 3 vezes, irmãos. E só pega novinho. Ela já é uma senhora, já. Só pega novinho, mas é novinho, irmão. Novinho. Tem idade para ser filho dela. E ninguém vê mal nisso. A igreja dela é lotada, ela é milionária porque o seu pessoal dá muito dinheiro para ela. O julgamento começou. O julgamento começou, tem várias igrejas aí tendo sérios problemas. Pastores, pastoras. O Silas Malafaia, se ele não botar a barba dele de molho, até para ele o julgamento está chegando. Se ele não mudar o coração dele, ele vai entrar nesse julgamento. E outros pastores, e para Deus não tem tamanho, não tem curtida, milhões de seguidores, não tem nada disso para Deus, Deus não está nem aí para isso. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção nisso. Basta você dar um YouTube aí que você vai ver o que está acontecendo. O julgamento claramente, tem igrejas aí fechando, se dissolvendo. Igrejas famosas se dissolvendo ou, no mínimo, implodindo. Permanece de pé, porque sempre vai ter gente lá para ficar cheirando os famosos. Casamentos de 40... Tem uma cantora próxima a nós aqui, né? Uma família muito conhecida entre nós aqui na Zona Oeste, se separou agora. Eu não estou julgando nem criticando, eu estou fazendo você ser inteligente e pensar no reino. Aí aquela vergonha, aquela exposição, mas isso não vem de agora, isso já vem a sem vergonhice já há muito tempo. O que eu quero que você entenda é que o julgamento já começou. Então eu e você, para entrarmos na arca, nós precisamos estar atento a isso. Olhar o movimento da terra, as coisas estão mudadas, meus irmãos. Os alimentos, meu irmão, se vocês acharem um morango docinho, por favor, me presenteia com morango doce. Porque você compra o morango, está vermelhão, está bonitão, está grandão. Quando você vai comer, está igual água, está aguado. As frutas, os legumes, a banana. Come uma banana da serra, come uma banana do mato, que Deus criou, e come amanhã a banana mais bonita do mercado, a mais cara. Você vai ver que parece isopor. Os alimentos, meu irmão, são venenos que nós estamos comendo. Venenos que nós estamos comendo. Você compra um pão achando que o pão é integral e de integral o pão não tem nada. Aí você compra um negocinho, tudo está adulterado, tudo está estranho. As coisas estão, sabe, o chinelo dentro de casa, você nem anda, o chinelo está arrebentando novo. As coisas quebram. O aparelho aqui da igreja celular quebrou. Ficamos sem dar respostas aí o setor financeiro. Aí eu levei para consertar um telefone que é antigo, mas antigo é ainda um telefone bom. Não abre por trás, só pela frente e tirando pela tela, tem que tirar a tela, pode quebrar. Eles já fazem, tem um nome isso, tem um nome, eu estudei sobre isso. Tem um nome isso, irmão, que eles já fazem não sei o que é lá programado, eles já fazem para quebrar. Já faz para quebrar, tudo que você compra, eletrodomésticos, tudo quebra, geladeira, touchscreen, aí chega lá, dá problema no negócio novinho. Sabe por que isso? Porque, na verdade, o mundo está louco, o mundo está doido. Aí você está distraído. Você está se deixando suavemente se levar pelos seus trabalhos, pelas suas dificuldades. Ei, até das suas dificuldades você tem que colocar Deus em primeiro lugar, senão você não vai vencer essa luta. Tudo, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tudo. Então, a partir de hoje, coloque no teu coração como você está fazendo aqui hoje. Não, seja a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu volto de manhã, se eu volto à tarde, eu vou para a casa de Deus.
Se Deus me deu vida, saúde, graça, eu quero estar na casa de Deus. E isso não precisava nem pedir, irmãos. Nem pedir. Eu vou estar lá. E eu saber como pastor que a igreja ia estar normalmente, quando, na verdade, se eu não falasse, muita gente talvez não viria. E isso não é o ideal. Por quê? Porque o cristão ele tem que ter a consciência dele. Eu falei pela manhã na escola bíblica dominical, quando eu servia num ministério, eram 100 líderes, e um melhor do que o outro, os caras eram top. Mas eu olhava para a atitude deles e eu falava, não, eu quero agir diferente, eu quero fazer diferente, eu vou fazer a minha parte. E eu via que eles faziam de qualquer jeito, faziam ou não faziam, ou quando ia acontecer a coisa, não tinha feito e ficava aquela confusão e dava briga. E dava... Falei, eu não quero ser assim, eu quero fazer a minha parte. E quantas vezes tinha 5 zeladores, meu irmão? Você tem noção do que é isso? 5 pessoas para limpar a igreja e a sala estava tudo desarrumada, porque não deu tempo, deu não sei o que, morcegada, não sei o que aconteceu, estava desarrumada. Eu ia lá, não tinha cadeira. Aí eu ia lá, botava a cadeira, varria se tivesse sujeira, passava pano se tivesse sujo, e no final de tudo, eu espirrava um bom ar, que eu guardava na minha sala. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu coloquei no meu coração que no que dependesse que fosse para Deus, eu queria que a sala tivesse, para os alunos chegar para a aula de batismo, e a sala cheirosinha, eles nem imaginaram que tiveram pessoas que deveriam fazer e não fizeram. Eu ia lá e fazia. Não é porque eu sou bom, é porque eu ouvia palavras como essa e falei, Senhor, eu quero fazer assim. O que vier à tua mão, faz da melhor maneira possível. Deus está te dando oportunidade, meu irmão. E outra coisa, cuidado, hein? Cuidado. Porque às vezes você pode estar achando, eu vou para lá, não quero, não quero, vou, não vou. Aí você vai em outro lugar. Aí tudo que você reclamou, eu não entendo isso. Todo mundo reclama, fui lá na igreja, só bagunça. Ai, meu Deus do céu, o pastor falou isso. Aí fica de fofoquinha, de maledicência, mas não valoriza o que é bom. O que você quer? O que de fato te move? O que é bom para você? Sei. É bom para mim e para você o que é meu. O que é do reino, o que é de outras pessoas não é bom. A Bíblia diz, se você for fiel com as coisas de Deus, Ele vai dar o que você tem direito, dará o que é vosso. Sabe o que significa isso? Se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das tuas coisas. Se você se preocupar, Ele sonda o coração. Nós vimos aqui na história de Abel, aprendi isso. Na história de Abel de manhã, Deus ele olhou o coração de Caim, Abel todo feliz de poder dar para o Senhor a primícia. A Bíblia diz que depois de algum tempo, Caim foi lá e apresentou a dele. Ele trabalhava com legumes e hortaliças, devia estar murcho, mal apresentado. O coração dele não estava legal. Não foi sobre a oferta, porque ele também ofertou, mas foi sobre o coração dele. Se você entende isso, diga amém. Que o teu coração esteja para Deus. E aí, eu quero te dar uma aplicação prática para a gente ceiar. Priorize o reino de Deus em sua vida. Faça renúncias e sacrifícios. Olha, irmãos, eu falo de mim porque eu me coloco no lugar de vocês. Eu sou ser humano como vocês. Eu amava jornal, era um vício, mas me distraía e me enchia muito de informações negativas. Eu renunciei ao jornal. Não é que eu não ouça. Se eu tiver que ouvir, eu vou ouvir. Não é pecado. Mas eu parei de ficar ali me alimentando. Eu quero me alimentar da palavra, eu quero buscar, eu quero fazer estudo, eu quero melhorar meus projetos. Então eu renunciei. Eu ruí a unha de ficar, como dizem, no sabugo, né? Aí nós estamos estudando na quarta-feira sobre autogoverno. E eu falei para eles que eu já comecei o meu processo. Pela primeira vez em 40 anos, minha unha está grande. Estava tão grande ontem que a pastora me pegou a força para cortar. Deixa eu cortar isso aí que está horrível. E como eu não tenho costume de ter unha, então a unha estava toda daquele jeito, né? Irregular. Aí ela cortou. Pela primeira vez eu estou tendo unha. Eu estou renunciando à vontade de ficar ali, à ansiedade de querer. Eu estou renunciando. Outras coisas, ano que vem eu vou renunciar a essa barriguinha aqui, em nome de Jesus. Vou focar na minha saúde, eu vou renunciar às coisas gostosas que eu gosto de comer, né? Eu vou renunciar, irmã Tânia, comer 2 potinhos da geleia de uma vez, tá? Eu vou renunciar. Não, eu não como igual o irmão Anderson, por isso que o irmão Anderson é na linha. Ele passa só no pão. Eu não, eu pego o pote e vou comendo. Ela não falou que para mim era sobremesa.
Ela não falou que era geleia. A irmã está fazendo propaganda, está brincando. Então eu vou renunciar, eu amo essas geleias. Eu já até encomendei 2. Mas eu vou renunciar, não à geleia, mas eu vou comer menos, eu vou me policiar, eu vou vigiar o açúcar. Vocês estão entendendo isso? Esse mesmo carinho que eu tenho comigo, eu quero ter com o reino de Deus. Porque não adianta eu chegar dia 31, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero namorar, noivar, casar, eu quero ter isso, eu quero conquistar, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero. Mas o que você tem dado para Deus? E não estou falando de dinheiro. O seu tempo, a moeda mais preciosa é o tempo, o seu tempo. O seu carinho, o seu amor, a sua dedicação. Ah, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Meus filhos são tudo para mim. Mas quando se trata de Deus, não dá não. Hoje não. Se o meu filho falar assim, pai, eu já... Mas, irmãos, nós ficamos aqui um ano e pouco sem zelador. A gente fez como é o nome daquilo? Mutirão. Meus irmãos, para eu não pecar e nem sobrecarregar meia dúzia de irmãos, eu orei a Deus, Deus abençoou para a gente ter condições e a gente voltou a ter uma pessoa para limpar a igreja. Sabe por quê? Coisa mais triste era ver todo mês, uma vez por mês, pessoas que nunca podiam passar um pano nesse lugar. Triste. Muitos vieram, Deus vai honrar cada um. Inclusive a irmã Beth, que vinha. E quem veio, sabe quem veio. Agora tinha gente que nunca podia. Ei, se você trabalha com obra, vê o que precisa fazer de reparo na igreja. Coisa pequena e faça. Se você vê o armário lá do banheiro das mulheres, estava caindo os pedaços. Aí a pessoa pensa, mas tem dízimo, tem isso. Olha quantas coisas a gente está fazendo, irmãos. É muita coisa para fazer. O dinheiro não dá para fazer tudo. Nós compramos. Deus abençoou através da ação da igreja. Nós compramos. A irmã encontrou quanto foi? De a pessoa chegar ali e falar, sabe de uma coisa? Não estou dizendo que você tem que dar um armário de R$800. Mas você olhar e falar assim, poxa, eu vou fazer aqui uma pesquisa, vou apresentar, vamos fazer um rateio aqui, vamos resolver isso aqui. Você está vendo que tem algo para fazer, que você sabe fazer, faça para Deus. Sem esperar. Isso é você, porque na sua casa você tem essa preocupação. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, próprio Deus fala em Levítico. Vocês estão preocupados com a casa de vocês, morando em casas boas. E quando eu digo casa boa, tá, gente? Eu estou falando de casarão, estou falando de que você quer o melhor para a sua casa. Final do ano você vai querer pintar, você vai querer fazer alguma coisa. Deus falou sobre isso. Ele falou assim, façam isso, mas não abandonem a minha casa. Esse comerciante, ele abriu mão, ele renunciou, ele se sacrificou. Porque ele sabia que aquela pérola era mais valorosa do que tudo que ele tinha possuído. E eu concluo dizendo, essas duas parábolas nos mostram que o reino de Deus é de valor inestimável e que seguir a Cristo exige entrega total. A pérola preciosa simboliza aquilo que não tem preço, uma vida de comunhão com Deus. Por outro lado, a rede faz a separação. Você decide, a decisão é sua, se você vai continuar valorizando o que você acha que tem valor na sua vida ou valorizando a pedra mais preciosa. E eu quero lançar agora um desafio para todos vocês. Peço que você reflita sobre o valor que tem dado ao reino de Deus em sua vida e sobre a necessidade de estar pronto para o grande dia em que você será chamado para prestar contas. Quem aí recebeu um presentinho valoroso do pastor? Levanta a mão. Eu tenho aqui na minha mão uma pérola
preciosa, de maior valor do que o que você recebeu aí. Essa pedra simboliza Jesus. Eu vou ficar aqui na frente e eu quero saber quem está disposto a trocar o que você ganhou aí por essa pedra aqui. Essa pedra vai representar na tua vida e na tua casa Jesus. Quem está disposto a trocar o que ganhou do pastor? Tem gente que já tinha botado na carteira, na bolsa. Bota aqui. Toma. Essa pedra vai representar a sua escolha pelo reino. Coloca ali em cima. As moedas de bitcoins também, hein? Vamos ver se você... Jesus, essa pedra representa Jesus na tua vida. Essa pedra representa Jesus na tua vida. Essa pedra representa que você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Toda vez que você olhar para essa pérola, você vai lembrar que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa pérola, o irmão Herbert está chorando com a nota de 100 na mão. Vai, irmão, reino de Deus. Essa pedra representa que você busca, Nina, em primeiro lugar o reino de Deus. Irmão Josias, coloca ali. O irmão Diego ganhou um bolo de nota de 100, o irmão está tremendo ali. Aí, ó, a irmã está falando aqui que a Bitcoin está 360 mil reais. Bota aí, irmã. Esse simboliza que a partir de hoje você vai buscar o reino de Deus. Simboliza, guarde isso, porque vai simbolizar que você agora vai priorizar o reino de Deus. Guarde esta pedra e eu vou orar para abençoar. Ela representa que o reino de Deus é mais importante na sua vida. Essa pedra representa que o reino de Deus é mais importante na sua vida. Olhe sempre para essa pedra, coloque essa pedra em um lugar que você possa visualizar. E você vai lembrar da palavra de hoje, você vai dizer, o reino de Deus é o mais importante na minha vida. O reino de Deus é o mais importante na sua vida, irmã Valéria. O reino de Deus é mais importante, irmã Vanessa. O reino de Deus é mais importante do que dinheiro. O reino de Deus é mais importante do que seu trabalho. O reino de Deus é mais importante do que tudo. O reino de Deus. Troque Jesus. 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 Gustavinho, coloca Jesus em tudo que você vai conquistar, tudo que você precisa. Bote Jesus, Manu, na sua vida. Irmã Aline, bote Jesus. Léo, Jesus, Léo. Jesus. Jesus, irmã Sandra, na sua vida e na sua família. Do Jorginho está aí, Jorginho está aqui. Jesus, coloque Jesus, coloca ali em cima. Coloca o bem precioso ali em cima. Jesus é mais importante. Jorginho, Jesus em primeiro lugar. Irmã Beth, Jesus em primeiro lugar. Irmã Simone Araújo em primeiro lugar, Jesus. Vai lá, Luquinha, Jesus primeiro. Meu amigo Magnum, Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar, irmã Simone. Jesus, irmã Sueli. Jesus, irmã Francisca. Jesus, irmã Edneia. Jesus, irmã Ângela Afonso. Jesus em primeiro lugar, Paula Gama. Jesus, Luísa, no namoro, no noivado e casamento. Coloca o reino em primeiro lugar. Gabi, coloca Jesus. Débora, coloca Mi. Coloca Igor. Jesus, Maju. Jesus, Caio. Jesus, Varoa. A irmã já faz isso, né? Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Isso. O pastor que não pede dinheiro, o pastor dá dinheiro e pede o dinheiro que ele deu, né, irmão? Eu quero ver o celular. Bota Jesus em primeiro lugar na sua vida. Jesus em primeiro lugar. Jesus no rei, é o reino como você faz, meu amigo. Você está de parabéns. Jesus. Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Alguém ficou sem? Alguém não ganhou? Todos ganharam? Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por você e por essa pedrinha. Preste atenção aqui, os diáconos já se colocando aqui na posição, por favor. Preste atenção, diáconos e diaconisas aqui. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Vocês sabem que nós não trabalhamos com simbolismo aqui,
Tanto é que eu dei para pedir. Eu fiz igual Deus. Deus te dá para depois pedir. Eu não pedi dinheiro para ninguém. Vem aqui na frente botar o teu dinheiro. Eu podia usar essa mensagem, né? E dizer, se você prioriza o reino de Deus, coloque o seu dinheiro no altar. Jamais. Eu dei objetos de valor para você, para simbolizar. E olha, fala a verdade, você estava felizinho com isso na sua mão, né? Nossa, que legal. A irmã Simone falou, vou investir minha moeda de bitcoins. Dá 300 mil a moeda. Mas isso é para você entender que uma coisinha bobinha que eu te dei, e às vezes você ficou ali para entregar ali, caramba, puxa vida, tão bonitinho isso aqui. Se você teve essa dificuldade, avalie bem a sua vida. Porque se você teve talvez dificuldade de abrir mão de um item que não vale tanta coisa, meu irmão. Isso aqui são R$3 na internet. R$3, só que você achou que vale muito, que é bonito, né? R$3 na internet. E você ficou com, ai, tão bonitinho, ai, será que o pastor não vai me dar mesmo? Ai, meu Deus. É para Deus? Aí, quero nem saber, perdeu o valor para mim, é para Deus. É isso que Deus quer de você. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Vai fazer, eu estou falando. Aí, eu quero que essa pedra, ela simbolize, igual a aliança, ó, tá aqui. Por que é importante eu ter aliança? O meu amor está aqui no meu coração. Mas é importante ter um objeto para simbolizar a minha união com a pessoa. Então eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar que essa pedrinha, ela vai simbolizar na tua vida. Toda vez que você olhar para ela, coloque num lugar onde você lembre, coloque onde você veja. Você vai lembrar que você deve priorizar o reino de Deus na tua vida. Assim como essa aliança. E olha, eu uso essa aliança, eu não tiro para nada. Se você chegar aqui perto, você vai ver, ó, que é marcado na minha pele, ó. Eu não tiro para nada, para nada, para nada, para nada. Aqui. Vai chegar um momento que essa pedrinha pode quebrar, se perder, mas vai estar marcado no teu coração o reino de Deus. E quando chegar no dia do julgamento final, você ouvir assim, ó, venha bendito do meu Pai. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, daqui para o final do ano, reveja a sua agenda, seus compromissos pessoais e suas prioridades.